Pandemia do coronavírus. Como sobreviver emocionalmente, espiritualmente e até mesmo fisicamente nesse tempo onde o mundo está em crise? Os aeroportos estão fechados, rodoviárias, shopping centers, cinema e até mesmo as igrejas. Um tempo onde as famílias estão enclausuradas, acometidas pelo medo, pelo pânico, pela incerteza e até pela desesperança. Como vencer? Como encarar? Qual é a postura que você tem que ter, que você tem que desenvolver nesse momento para não sucumbir na sua vida emocional, espiritual e familiar? Eu quero trazer uma resposta, uma palavra simples para ministrar o seu coração nesse momento. Josué capítulo 24. Versículo 15, na parte C do versículo, Josué declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué é o maior estrategista de guerra, mas é um homem experimentado no serviço. Ele serviu a Moisés desde muito novo, caminhou pelo deserto, enfrentou as pragas, a escassez, o sol escaldante, o frio, experimentou muitas guerras com inimigos difíceis, desafiadores, tempos, e Josué agora está prestes a viver a sua promessa, pisar a planta dos seus pés na terra prometida, mas antes disso, num tempo de caos, e de maneira ilustrativa digo isso agora, num tempo onde o Covid-19 havia instaurado uma praga sobre as nações, ele chama o povo à responsabilidade, e ele diz: eu não sei o que vocês vão fazer, mas a minha postura diante dessa praga, diante dessa crise, diante das possibilidades é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que está por trás dessa declaração poderosa? Eu quero te dar 3 razões para poder te ajudar a encarar esse tempo desafiador, onde o Covid-19, o coronavírus, tem dizimado pessoas, tem destruído emoções, tem sucumbido sonhos e tem clausurado pessoas, muitas vezes não só dentro de casa, mas nos seus sonhos, nos seus projetos e esperanças. Primeira razão para Josué ter tomado essa postura e dizer: eu e a minha casa, nessa crise, vamos servir ao Senhor, é porque Josué sabia que Deus está presente quando aquele que confia nele passa por determinadas crises. Josué já havia experimentado de uma caminhada com Deus. Muitas crises Josué resolveu, a sua família resolveu, mas Josué sabia que tem crises que só Deus pode resolver. Só Deus poderia abrir o Mar Vermelho, só Deus poderia abrir o Rio Jordão, só Deus poderia dar vitória de Israel, Josué na frente com a sua família contra os amalequitas. De maneira, queridos, que tem coisas que só Deus faz, tem coisa que o seu dinheiro pode resolver, tem coisa que a sua inteligência intelectual pode resolver, tem coisa que vídeos aí no YouTube pode resolver, tem coisas que o remédio pode resolver, mas existe coisas que só Deus, que só o Senhor pode resolver, e Josué entendeu isso muito bem. Ele sabia que passaria por momentos de crises como esse que nós estamos enfrentando. Talvez eu esteja falando com você, assistindo esse vídeo agora, acometido por alguém na sua família que está depressivo por causa desse processo. Talvez eu esteja falando com alguém cuja família, alguém foi contaminado com esse vírus, está no hospital agora. Talvez você não foi contaminado por um vírus biológico, mas por um vírus emocional, e está aí desesperado com essa situação. O que fazer nesse tempo onde o medo está instaurado? O que Josué fez? Josué disse: eu e a minha casa serviremos a um Deus que se apresenta num tempo de crise, onde o homem, o poder, pode fazer nada. Existem muitas passagens na Bíblia que nós poderíamos falar sobre isso, como por exemplo aquela viúva de 2 Reis 4, ela estava numa crise, o marido havia morrido pelo Covid-19, eu ouso ilustrar isso,
mas ela vai até o profeta e diz: o meu marido te servia, olha a importância, e ele era teu servo, e agora estão os credores nessa situação que eu não tenho força para resolver, e eles estão querendo levar os meus filhos. Olha que coisa interessante. Deus resolveu a crise daquela mulher, sabe por quê? Porque aquela mulher confiou, o seu marido servia a Deus, a sua casa servia ao Senhor. Josué declara a segunda razão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque Deus, além de se apresentar nas crises, é um Deus de promessa, é um Deus de aliança. Nesse tempo, quantas promessas estão entrando pelo ralo. Nesse tempo, quantas pessoas estão desesperançadas acerca dos seus sonhos, acerca do futuro, acerca da sua família. Josué disse: não importa o que está acontecendo, Deus está vivo, eu também estou vivo, de maneira que Ele é um Deus de promessa. Parece que Josué sabia o que estava escrito em Jeremias: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumpri-la. Parece que Josué sabia o que de fato sabia, o que estava escrito em Números 19, versículo 22 e diante, quando Deus diz: eu não sou homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Josué sabia que o Deus de promessa, quando Ele fala, acontece. Quando Ele promete, se cumpre. E eu não sei o que você está enfrentando, mas se você declarar diante desse caos mundial: eu não arredo o pé da presença de Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o Deus de promessa, primeiro, vai garantir a sua salvação. O Deus de promessa, segundo, uma vez te salvando, enquanto a vida vai cumprir, porque depois da tempestade vem o sol que brilha novamente. Depois de toda a noite, por mais longa que ela seja, 1 hora, o sol brilha, o sol aparece. Então essa crise vai passar e Deus vai cumprir as promessas em que tem lhe prometido. Terceira razão, Josué diz isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor diante desse caos que estava instaurado na sua época, porque Deus é um Deus que toma a frente quando inimigos se levantam contra nós. A Bíblia diz que o inimigo virá por um caminho, mas ele fugirá por 7 caminhos diferentes. A Bíblia diz que se levantarão contra nós, mas não prevalecerão. E eu quero trazer essa palavra de forma espiritual, chamar de inimigo o Covid-19, chamar de inimigo o novo coronavírus. Essa praga está vindo por muitos caminhos, mas não vai alcançar a sua vida, não vai alcançar a sua família e não vai alcançar a sua casa. É por isso que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque tem inimigos que é Deus que vai pelejar por nós. Eu me lembro quando o rei Josafá estava enfrentando uma guerra onde ele se sentiu impotente de guerrear aquela guerra. Eles foram adorar, eles foram buscar e servir a Deus enquanto eles estavam no templo orando, desenvolvendo a fé, colocando a espiritualidade em ação. Um profeta se levantou e o profeta, entendendo que Deus é um Deus que peleja pelos inimigos de quem o serve, ele disse: essa peleja vocês não terão que pelejar, porque essa peleja é do Senhor Jeová. Então essa palavra é para você, meu amigo, meu jovem, meu amado, minha amada. Você é pai, você é filho, você é irmão, você é empresário, não importa, você é de Deus. Essa praga não vai te assolar, porque Deus se apresenta em meio às crises para quem o serve, porque Deus é um Deus fiel e é um Deus de promessa. E a terceira razão, Ele não vai deixar que os inimigos venham triunfar sobre nós. Esse Covid-19, esse novo coronavírus, já tem uma palavra da parte de Deus para cessar. Há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 está escrito que há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. E eu quero ser profeta nesse momento, sobre essa palavra simples, sobre não apenas sobre a sua vida, mas sobre o mundo, para declarar que Deus já determinou o tempo da morte do vírus Covid-19, esse novo coronavírus. Decida por essa palavra se posicionar nesse tempo de pandemia,
vivendo a sua crise em paz, sabendo que Deus é fiel, cumprirá as suas promessas e vai intervir ao seu favor. Decida nesse tempo de pandemia do Covid-19 se manter fiel ao Senhor, entendendo que Ele vai pelejar as suas pelejas e vai destronar e destruir esse inimigo que tem assolado o mundo. O Senhor te abençoe, guarda essa palavra no coração e creia tão somente. O que é que estava por trás da declaração, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Essas 3 razões. Deus é fiel, é Deus de promessa e vai pelejar as nossas pelejas. Deus abençoe. Essa palavra abençoa a sua vida? Então dá um like, curte, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, compartilha muito, se junte a outras pessoas que compartilham o bem, compartilham o que é bom. Deus abençoe a sua vida.